Olá, colegas médicos. Sejam bem-vindos a mais um Prospericast, o podcast onde nós trazemos mais sobre a realidade do médico, um pouco mais sobre as suas histórias, desafios e como evoluir em sua carreira e alcançar a prosperidade. Hoje trouxe uma convidada especial aqui, doutora Liz Caroline. Se apresenta aí. Olá, bom dia. Meu nome é Liz Caroline Camilo, tenho 29 anos, atualmente eu sou médica formada com o Hugo até, a gente é da mesma turma. E eu sou residente de ginecologia e obstetrícia, estou agora começando o último ano da residência. Então, Liz, uma das coisas que eu achei bem interessante chamar você, é porque uma coisa que a gente tenta trazer muito na Prospere é diferentes momentos que o médico enfrenta. Então, desde às vezes o recém-formado, é um desafio totalmente diferente de quem está na residência, numa pós, diferente de quem acabou de entrar no mercado de trabalho, diferente de quem já está no mercado de trabalho, cada um com seus desafios muito específicos, né? E me chamou muita atenção porque, antes de me formar mesmo, um grande desafio que eu tinha era a questão de eu já queria me preparar para entrar no mercado de trabalho. E uma coisa que eu percebo no residente, por exemplo, é que muitas vezes ele espera a água bater na bunda, ou seja, um mês antes da formatura, talvez ele fale: "E agora?". Talvez consiga um emprego, porque ele entende que ter feito uma residência talvez não garante para ele uma vaga, ou ele quer mudar de cidade, e muitas vezes vai faltar o conhecimento estratégico. E eu queria entender um pouco da sua opinião, né, pensando como carreira. Quando você entrou na residência, como era, seu ponto de vista sobre o mercado de trabalho? Se mudou alguma coisa já nesse período que você está na residência? Como que foi? Bom, a gente sempre tem a noção de que o mercado é bem concorrido e que a gente precisa se destacar, pelo menos essa era a minha visão, de que a gente precisa se destacar de alguma forma para ser conhecido e depois já vamos por sair com o paciente da residência. Eu acho que isso é difícil e conforme vai passando o tempo, você tem mais certeza o quanto vai ser mais difícil você conseguir isso. Então, realmente, a residência não vai garantir mercado, então daí eu busquei algumas estratégias já para ser conhecida antes de me formar. Eu vou ficar pela região, né, eu faço residência em Jaraguá do Sul, moro e tenho residência em Timbó, então eu vou ficar por ali, a região, assim, é bastante concorrida, só que assim, tem espaço para todo mundo, desde que você se destaque, né. Então eu uma das formas, inclusive, que você me aconselhou, a gente já conversou bastante sobre isso, foi de já dar minha cara a tapa, assim, no Instagram, principalmente. Então lá eu comecei a compartilhar minha vida, minha rotina, tanto na residência quanto a minha rotina mesmo pessoal. E daí eu acredito que isso vai me ajudar aí quando eu terminar a residência em março do ano que vem. E você viu, por exemplo, nesse período que você começou a fazer isso, passou por cima de alguns desafios, enfrentou, por exemplo, alguns receios que você tinha? Como que foi dar esse passo inicial? Porque a gente está sofrendo uma mudança no mercado médico e muitas pessoas ainda têm esse receio do julgamento, de como vai ser visto. Na residência ainda tem muito aquela questão do acadêmico, meio acadêmico, né? Tipo assim, o preceptor vê você, aquela insegurança de será que eu posso mostrar? Como que tá sendo pra você essa ideia? Como que era antes? Como que tá sendo esse período, sabe, essa mudança pra ti? Quando eu comecei a postar, eu já vi que, assim, na outra semana já teve um ou outro chefe meu que comentou: "Ah, agora é blogueira. Ah, agora", aí eu dava uma risadinha, saía, assim, não entendi se aquilo era um elogio ou uma crítica indireta. Nunca ninguém chegou a comentar alguma coisa que eu escrevi lá, até porque, assim, quem vê, que médico que posta, não sai da noite para o dia, é realmente feito um planejamento, eu faço um planejamento mensal junto com a minha social media, eu tenho uma já. Então eu faço o planejamento mensal do que vai ser falado ao longo do mês. Aí o que eu tinha medo e ainda tenho receio é de realmente falar, assim, contar nos stories alguma coisa, não sobre a minha vida, eu acho que sobre a parte pessoal é bem tranquilo, eu sou bem tranquilo, bem. Mas a questão técnica, você diz assim, Eu digo assim, de comentar aquilo que eu escrevi. O que eu escrevi é fácil de escrever, agora daí ir lá e falar, sua interagir. opinião sobre, né, tipo assim, Isso, isso. muitas vezes você coloca um conteúdo, são fatos, daí você dá a sua opinião sobre aquilo ali e se sente às vezes um pouco inseguro. Isso, porque muita gente pode pensar: "Ah, mas quem é você para falar isso?". Então, assim, a questão de ter autoridade do que você tá falando ali, é tudo muito bem embasado, eu não sai da minha cabeça, né.
Mas essa parte que eu tenho mais receio, vamos dizer assim. Eu passei por isso também, porque eu tinha muito receio. É engraçado, porque você vai se acostumando com isso. Tinha muito receio, tipo, nossa, o que se eu falar alguma coisa errada, não sei o quê. Só que depois, como você começa a perceber que você fala uma coisinha, não dá esse retorno, não dá esse problema, e você estuda, você tem uma segurança. Eu acho que a grande questão, que é o grande diferencial, é você saber muito bem com quem está se comunicando. Porque esse receio, geralmente, vai vir de você ser analisado, talvez, por algum colega de profissão, por algum preceptor. Talvez fale, tá errado o que você tá falando. Depende, né? Pra você estar falando pro paciente. E, na verdade, quando você tá falando com o público final, que é quem realmente importa pro médico, sabe? O paciente, muitas vezes, o nível técnico que ele precisa não é muito profundo. Ele precisa entender muito mais a ideia. Quando a gente fala de rede social, é muito mais sobre trazer um conteúdo que engaje e relacione com o dia a dia dele, do que trazer alguma coisa muito técnica, né? Artigo, muito técnico. Porque isso, na verdade, afasta a pessoa. Sim. O que eu acho até importante da a ideia da Prospere é justamente isso. Analisando o meu Instagram até, que foi uma coisa bem interessante também que vocês fizeram, comigo, você principalmente, né. No começo você tem muito assim: "Ah, vou postar conteúdo", mas é bem isso aí, a pessoa não poucas pessoas vão ler aquele texto imenso que eu escrevi sobre o DIU, vamos supor. Elas vão querer mais, assim, informalmente entender como é que é aquilo. Então eu passei a diminuir meus textos, colocar uma linguagem mais acessível, porque médico tem essa tristeza de ficar falando difícil, né, às vezes termos técnicos, enfim. Então eu fui mudando o meu tipo de linguagem para ficar um texto curto, objetivo, e daí realmente o que que eu fiz? Buscando ver quem me vê, quem me acompanha lá, quem realmente está lá seguindo a doutora Liz, eu perguntei: "Ah, vocês preferem que eu comente aqui sobre os textos? Ah, continua assim que", daí eu coloquei uma enquete, né: "Ah, continua assim que eu gostei", ou "Não, obrigado". E realmente teve um retorno muito positivo, acho que eu tenho 2.100 seguidores mais ou menos, que viram os vídeos. Eu vi que daí pelo engajamento ali do Instagram, que continuaram a ver, foram uns 400, não foram muito mais que isso, que assistiram toda a sequência de stories, Ah, mas aí que votaram foram uns 300 e pouco, então eu fiquei feliz. Então assim, atingi bastante pessoas. sim. Talvez sejam essas 300 pessoas que vão me procurar depois, não sei, mas tô aí. É muito importante você ter clareza do pra que serve a sua rede social, né. É separar, igual muitas eu vejo às vezes médico criando a pessoal e a profissional. Já é difícil ter uma, imagina ter 2. E quando você cria profissional só, geralmente você vai se afastar demais do paciente, porque ele quer saber mais sobre a sua vida, do que sobre o seu conhecimento técnico específico, né. Uma mudança que eu tô percebendo muito no mercado, agora tá tendo muita atualização sobre inteligência artificial, até o Canva, né, que é um software que muita gente usa para fazer design, agora eu vi que ele tá criando conteúdo automático. Sim. Então, isso mostra que cada vez menos vai ter relevância aquele conteúdo digitado que social media costuma fazer, Uhum. né. Cada vez mais as pessoas vão consumir a sua opinião sobre um tema, que é a forma como você enxerga aquilo e como você quer passar para a realidade da pessoa. Porque aquele post clássico, fotinhas, um conteúdo que você vê em vários perfis médicos, já não engaja, né. A gente tem que saber muito bem para que serve o Instagram. É uma rede de relacionamento. Então a pessoa não tá ali para aprender medicina. Por isso que até eu falei aquele dia no Instagram, que eu analisei o seu também perfil, justamente sobre isso. Às vezes a pessoa fica muito presa a querer falar uma questão muito técnica, e o que ela tem que fazer é mostrar como que esse conhecimento que você tem na medicina, se adequa à realidade do paciente, né, com uma curiosidade que ele passa no dia a dia. Assim que você vai conseguir chamar atenção para se referenciar na cabeça dele quando ele precisar. Daí sim, essas 300 pessoas vão lembrar de você. Meu maior medo ali no começo não era nem de não ter retorno, é de ser julgada mesmo, mas isso de realmente você fazer, como é que eu posso dizer? Você fazer algo pra te aproximar da pessoa, porque daí dá pra ver que as pessoas se identificam, até gente que eu não conversava, sei lá, uns 5 anos, por aí, viu um post e daí comentou e veio conversar. Então, acredito que isso o paciente mais ele quer se identificar com você, né. Ele não quer ver mais um post sobre camisinha, DIU, menstruação, enfim. Exatamente. Me diz uma coisa, pensando um pouco nisso que você está enfrentando hoje, como que você se sente em relação a vou me formar em breve, estou prestes a entrar no mercado. Isso te assusta de certa forma? E depois a pergunta que eu quero te fazer é, você sente que na faculdade, por exemplo, faltou algo que poderia ter incrementado para você estar mais preparado, por exemplo, hoje, pra esse momento?
O grande sonho, eu falo, o residente tem 2 sonhos, né, entrar na residência e sair. Isso é fato, todo residente compartilha desse sentimento. Por quê? Ah, porque o serviço é maçante. Pensando assim, na residência, o que que é a residência? É realmente, você mora no hospital, ainda mais ginecologia e obstetrícia, é bem corrida, é basicamente plantão, 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 pensando na parte obstétrica, né, ginecológica é um pouco mais diferente, tem mais cirurgias, a rotina eu acho mais agradável, que é o que eu mais gosto, né. Mas você tem medo por assim: "Ah, beleza, agora eu sou especialista. Como é que eu vou iniciar? Eu vou abrir direto um consultório?" Ainda mais na minha área que tem plantão, né. Então, eu vou tentar ir para outra cidade buscar plantão? Vou fazer plantão um ano, vou juntar dinheiro e daí sim abrir meu consultório? Ah, eu vou já entrar num consultório de alguma fisioterapeuta, uma dentista, sei lá, alguém que tenha um espaço para mim, depois eu vou atrás disso. Vou me juntar a outro médico, sim ou não? Ainda mais na parte obstétrica que tem um parto, a questão de disponibilidade, então assim, vou ficar sozinho? Vou ter alguém do meu lado sempre ou só quando eu precisar me ausentar? E, então assim, eu acho que o grande por mais que o residente seja ansioso para terminar, ele também tem muito medo, muito receio de como terminar e para onde ir, o que fazer depois. Então, esse é o meu maior medo hoje, embora ainda falte um ano. E a questão ali do que faltou na minha faculdade, médicos aprendem a ser médicos, médicos não aprendem a ser empreendedores, gestores, não, a gente não aprende. Gestão comercial, né, na verdade, nem é sobre só gestão, é saber se vender, por exemplo. A gente não sabe, a gente não aprende, a faculdade não tem essa Na verdade, existe grade. uma resistência, né. É. Existe uma resistência muito relacionada à questão de venda, associada à medicina, sacerdócio contra profissão. Isso que mudou, né, antes, o médico era isso aí, é um sacerdote, né, era uma vocação ser médico, então o médico tinha que salvar vidas. Mas eu sempre falo, né, até que aquilo que a gente sempre é questionado ali no começo da faculdade, por que medicina? Muitos dos nossos colegas se lembra desse papo. Ah, é sim. Falaram de: "Ah, não, para ajudar pessoas". No fim, a gente é médico para se ajudar, né. Eu falo que é uma deficiência nossa que a gente procura suprir ajudando uma outra pessoa. Isso hoje eu tenho consciência disso. E tá tudo bem eu querer me vender ou vender o meu conhecimento para o outro. Exato, eu acho que, tipo, o ajudar não tem que ser, tipo, de graça. Tem que ser consequência, É, na verdade. porque você pode ajudar a resolver um problema, né, ajudar não é fazer, tipo, não obrigatoriamente a caridade, você pode fazer, de Uhum. certa forma, algum tipo de caridade, mas ajudar é resolver o problema que a pessoa te procurou. E muitas vezes ela vai estar disposta a pagar por aquilo. Então tá tudo bem você receber por aquilo. Você fala, por que que o engenheiro tá tudo bem ele enriquecer, construindo casa, sonho das pessoas, mas o médico é errado ele ganhar dinheiro cuidando da saúde? Falo, entra muito a questão ética. Se você tá fazendo algo visando o dinheiro, tomando condutas que muitas vezes está relacionadas à saúde da pessoa, que é um bem, né, tipo, muito importante, ali entra a questão, tipo, já muito ética, valores, né? Mas se você está fazendo o melhor, você acredita para aquela pessoa, tá tudo bem ganhar dinheiro. Porque é através do dinheiro que você recebe que você vai poder investir na sua carreira, investir numa estrutura para atender melhor esse paciente, investir, por exemplo, na sua qualidade de vida, no seu lazer, poder viajar com sua família, dar qualidade de vida para você e para sua família. Então, quando você começa a quebrar essa crença, você começa a perder esse medo de ter essa visão comercial. Aconteceu muito isso no direito, há um tempo. Recentemente, mais recentemente, na odontologia e agora na medicina, porque a gente vê essa mudança de mercado. Eu falo que hoje a gente tem duas revoluções na medicina, que é um momento que eu acho que não vai se repetir, não vai se repetir, que é a gente tem uma revolução dentro da própria medicina, saindo daquela questão só de esperar você adoecer para ter que te curar, e uma visão muito mais olhar para o todo e não permitir que você adoeça ou evitar o máximo possível. Isso já é uma revolução que existe certa resistência de algumas classes. E a outra revolução é justamente essa, a concorrência está aumentando muito. Já não tem aquela sobra de vagas para qualquer médico. Então tá tendo que ter disputa. E quando você começa a ter disputa, vence quem tem uma visão comercial, quem sabe se vender. E o que eu vejo de maior problema tem muitos bons médicos, bons técnicos, bem qualificados, que acabam perdendo espaço para médicos que às vezes são menos qualificados, não conseguem gerar bons resultados, mas que têm um conhecimento sobre Bem, comercial, sabem se vender. Aí que eu falo, a Prospera ela surgiu muito disso, de quê? Pegar o bom médico e mostrar para ele o conhecimento que faltou, para ele aprender que tá tudo bem se vender, mostrar que você é bom e você estudou para isso, né? E para tomar o seu espaço no mercado.
Para que não permita, às vezes, que alguém menos qualificado esteja lá. Porque às vezes ele está assumindo um paciente e talvez não está conseguindo fazer o melhor trabalho possível. E o bom médico, às vezes, aquele PhD, o doutor, tá lá, tipo, muitas vezes frustrado porque não consegue ter sucesso na carreira. Se sente frustrado. Então, acho que essa mudança de visão, assim, nessas duas áreas, ela é inevitável. Tem muita resistência ainda, mas com o tempo vai acontecer. E quem é resistente geralmente vai negando, mas chega uma hora que não tem mais, né? Você é engolido pelo mercado se você não se adapta. Eu acho que é muito legal você ter essa visão de já dar os primeiros passos, ter me escutado também, né? Hum, E você começa a perceber, né? Você já vê de resultado, provavelmente, engajamento. Te dá... A gente já conversou sobre isso, né? sim. E é nisso que você tem que se prender. Porque muitas vezes você se prende a... Vamos supor, tem 100 pessoas na sua audiência. 90 estão te aplaudindo, 10 estão te criticando. Geralmente você vai dar atenção para as 10, é sobre o ego. Porque você quer provar para aquelas 10 que não é aquilo que eles estão pensando. Só que você esquece das 90 que estão ali te aplaudindo. E é para elas que na verdade realmente importa, né? Os outros 10 que estão criticando, às vezes ele tá preocupado mais porque tá querendo questionar algo técnico, e nem é para ele que você fala. Então, achei você desligar um pouco e saber, ter muita clareza de com quem você deve se comunicar. E é essa clareza de quem se comunicar e onde você quer chegar que eu acho que resolve esse problema ali que você falou. Ah, eu vou pro consultório de alguém? Eu vou pro plantão? Depende. Onde você quer chegar? Qual que é a linha de chegada que você visa lá na frente? Porque hoje o que falta muito é isso. É falta de direcionamento. Meta, né? Uma meta. Porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue, pelo menos, planejar alguns caminhos, né? Quando eu tava me formar justamente, eu sabia o que eu queria. Eu queria abrir um consultório, né? Eu planejava a longo prazo. Ter um consultório, uma agenda particular que eu não dependesse de nenhum tipo. Lembra, eu não queria fazer plantão, Uhum. né? Essa era a minha meta. Então, o que eu preciso fazer para não precisar fazer plantão e conseguir encher uma agenda? Fica muito mais fácil. Você falou que você tem mais uma tendência para obstetrícia? Não. Para ginecologia? Eu sempre digo assim, amo obstetrícia, mas não quero morrer fazendo obstetrícia. Então, assim, meu fim, a minha meta é ser uma ginecologista que vive de cirurgia, entendeu? Sim. Então, essa é a minha meta. Mas como é que eu vou chegar lá? Sim, eu sei que eu vou precisar dar plantão de obstetrícia por bastante tempo. Vou atender pré-natal. Eu gosto de pré-natal. Eu gosto da parte de obstetrícia, mas é o que eu não quero morrer fazendo, é o que eu sempre digo. Mas você vê que é algo que vai agregar para o que no final você quer estar fazendo? Ou é uma etapa, por exemplo, talvez para conseguir, tipo, fazer caixa, para abrir um negócio? Como que você enxerga, às vezes, fazer uma coisa que não é seu foco? Entende o que eu quero dizer? Não. Por exemplo, eu não quis fazer plantão porque eu falei, meu objetivo não é ficar atendendo plantão. Ah, tá. Por isso. Então, eu vou vender minha hora para aquilo lá, sendo que eu poderia estar investindo, às vezes, ganhando menos, poupando mais, mas investindo tempo e energia no que eu quero realmente fazer, meu consultório, do que ficar fazer o plantão, às vezes, para conseguir caixa. Entendi. Não, na questão não é nem fazer caixa. Óbvio, o caixa é necessário, Uhum. né? Porque na residência você é limitado por uma questão de horário, né? De ir àquela bolsa fixa e é isso. Então, seria assim mais para fazer caixa, fazer a parte da obstetrícia e ser conhecida. Porque querendo ou não, um plantão obstétrico te dá muita visibilidade, né? Então e não adianta, médico, por mais que a gente coloque propaganda, faça Instagram, não sei o que, o boca a boca é o que mais te retorna paciente, né? Você pode até ser conhecido, citado, lembrado por uma publicação, mas eu ainda acredito que a experiência de uma pessoa passando para outras é o que mais vai te Mas, alavancar. por exemplo, quando você está num plantão e você vai ser reconhecido por aquilo, a grande questão que eu coloco em pauta é: você não está selecionando um público, você está pegando qualquer público. Não, isso é verdade. E quando você atende todo mundo, você não representa ninguém. Então, qual que é o meu ponto de vista sobre isso, né? É lógico que não existe verdade absoluta, mas ok você entrar nisso até para conseguir fazer um nome, mas você tem que ter muita clareza de, por exemplo, de qual que é o público que você quer atender. Porque ele sim tem que te indicar para pessoas semelhantes, né? Uma pessoa tem amigos que têm perfil semelhante a elas. Então, às vezes, tem que conquistar uma pessoa. Era isso que eu pensava. A pessoa certa. Eu quero como que eu encontro essa pessoa? Porque ela vai indicar depois, se der resultado, vai indicar para 2 amigos, depois indicam para 4, e assim você vai crescendo. Meu medo é justamente isso. A gente olhar para, vou pegar um plantão. Quando você vê daí, tá cheio sua agenda, mas não é quem tá te procurando às vezes por preço, porque tá num plantão, não tá valorizando, daqui a pouco fica cansado. Porque eu te perguntei da obstetrícia, que foi a profissão que eu mais percebo transição de carreira. Ah, sim. Eu até te comentei isso uma vez, dentro de muitos cursos que eu participei, o que mais tem, assim, tipo, grande número são obstetras que
amam obstetrícia, mas perceberam que não dava pra viver só de amor, porque às vezes não conseguia, tipo, sobreviver só obstetrícia. Tipo, o retorno financeiro, ele era baixo perto de toda a energia desprendida. Ou seja, ela tinha que atender muito, fazer muito parto, ficar totalmente sobrecarregada, sem poder viajar, sempre de disponibilidade para conseguir manter um padrão de vida. E aquilo ali com o tempo começava a sufocar. Então eu vi muita obstetra com uma faixa ali dos 40 e poucos anos, falando assim, não, eu quero ir pra integrativa, eu quero ir pra parte hormonal, porque, tipo, tô aguentando. Ali, essa parte eu não sei também se essas pessoas ou se frustraram com a obstetrícia a longo prazo, ou sei lá, tem gente que às vezes escolhe um caminho mais fácil e depois vê que não é aquilo. Então, enfim, pode ser por esse lado. Mas isso ai, atirar pra todo lado e depois realmente achar algo que gosta, isso é um problema, acho que da maioria dos médicos, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente se forma ainda muito novo, muita incerteza, enfim, não foi teu caso, enfim, meu. Mas a maioria dos médicos eu acredito que seja mais por esse lado, assim, de não saber o que quer. Quando você não sabe o que quer, você não sabe onde chegar. Qualquer coisa servir, né? Isso eu percebia. Ah, não sei, mas eu quero clínica. Então eu vou fazer clínica, daí eu fico Depois eu pensando. vejo, Depois eu vejo, depois eu vejo. depois. E quando Tá eu vejo, tudo bem desistir de tudo também e voltar lá pra trás, tá tudo bem. Eu acho que você reconhecer que não é aquilo que você gosta e você sair, você ter eu falo que é coragem, né. Vamos supor, você tá igual agora, eu tô na R2. "Ah, mas eu não suporto tudo que eu faço". Você ter a coragem de falar: "Chega, não quero, isso não é pra mim, não vou ser feliz assim", pra mim isso diz muito mais sobre você do que do tipo: "Ah, tô bem aqui, tô confortável aqui, a minha zona de conforto tá tô na minha zona de conforto". Então, eu acredito que seja mais isso, de pessoas indecisas não sabem onde chegar, então isso acaba acontecendo, uma transição diária. Não só dentro da medicina, né. sim, sim. Essa parte ali dos obstetras que eu percebi mais, eu acho que é aquela questão de começa a saturar o mercado, começa a baixar, a baixar, por exemplo, faturamento, né? Aumenta a concorrência. E a pessoa, quem não se destaca, porque sempre vai ter quem se destaca e quem garante, tipo, tem muito obstetra que ganha muito bem, tá satisfeito ali, bem reconhecido. Mas aí, se a gente pensar que o grande volume, geralmente, que são pessoas semelhantes, esse que eu percebo que tentam daí uma outra alternativa. Que E começa a isso surgir, varia né? muito de região para região. Igual aqui, a gente tá no Vale do Itajaí, né, e as cidades, dependendo se andou 50 quilômetros para lá ou para cá, muda muito, tanto a percepção do valor, né, de consulta, tal, quanto já que a gente tá falando de obstetrícia, de disponibilidade de parto, varia muito, é exorbitante, assim, pelo que eu porque como eu me formei aqui em Blumenau, daí agora eu tô lá, dá pra ver, assim, uma grande diferença. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção ali, é essa falta de clareza para tomar decisão. Eu vejo isso muito como falta de projeção. O que eu quero dizer com isso é, se você entendesse o quanto é uma responsabilidade séria escolher o que você vai fazer pro resto da vida, eu acho que levaria mais a sério essa decisão. Não ia aceitar, tipo assim, eu não sei o que quero ainda, não sei o que quer. E se você for ver a fundo, você sabe quais afinidades você tem. Você se imagina fazendo aquilo pro resto da vida? Não. Então não, talvez não comece, pra não perder o tempo. Tá tudo bem, você tá lá na frente e fala: "Não, não era isso que eu esperava, vou voltar". Mas aquele negócio de: "Vou começar, mas eu nem sei se é isso", eu acho que ali você tá arriscando muito. Eu percebo muito essa indecisão. Pessoas próximas até, assim, que acabavam não sabendo o que escolher, e depois se surpreende com o mercado, acho que não era aquilo. Me fala você uma dificuldade que você enxerga hoje, vai, como que eu te ajudo? Dificuldades? Não, é de A gente tem conversado bastante sobre isso, né. Talvez, assim, no meu dentro da minha especialidade, minha maior dúvida é o que que eu vou fazer antes. É sobre isso que a gente estava conversando de: "Ah, vou abrir um consultório, vou abrir uma clínica, vou me atender com alguém". Eu tenho mais dificuldade como você se imagina em 10 anos? A Liz daqui 10 anos. Sua expectativa, assim, tipo, pessoal, profissional, só profissional. profissional, assim, como que é a história da doutora Liz? Com o consultório, em 10 anos, com o consultório, já com uma ali em relação à minha pós-graduação até que já tô dando o início, já mais, assim, habilitada nela, que é na parte cirúrgica mesmo, fazendo Qual que é a pós mesmo? de videolaparoscopia, endoscopia ginecológica. Desculpa, tem que falar disso, então. Se é a área que você quer, você sempre vai escolher uma coisa para se tornar referência. Lembra que eu comecei a falar de implante, eu só falava daquilo. Repetir, 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 porque você fala assim: "Não, a pessoa vai se cansar". Não, não vai.
Porque você representa, às vezes, 30 segundos no dia daquela pessoa. Sim. Eles falam, nossa, mas só falo disso. É 30 segundos, 1 minuto no dia da pessoa. Só que quando ela precisar de alguma coisa, alguém da família dela precisar, é de você que ela vai lembrar. Então é um grande erro que eu percebo também nas redes sociais. O médico ele quer falar de tudo da área dele. Igual pega alguém da nutrologia, quer falar de terapias hormonais, quer falar de injetáveis, quer falar de emagrecimento, quer falar de hipertrofia. Daí não comunica com ninguém especificamente. Foi até que eu falei esses dias no meu Instagram lá, da Prospere. Escolhe um mês pra cada coisa, então. Porque Eu pelo vi. menos um mês você vai engajar com cada público Do e. torrino, né? Exatamente. Então, o que eu tirei de tudo isso como lição até. Então, como eu sou residente, vou continuar falando do meu dia a dia, que acaba daí sim abordando coisas às vezes obstétricas e cirúrgicas. Mas de exemplos que eu tenho ali na pós, todo mundo já é ginecologista há bastante tempo, tem gente que já tem curso de. É que assim, a endoscopia ginecológica é dividida em duas, né? Agora falando tecnicamente. Em vídeo, laparoscopia e histeroscopia, né? Então tem uns que já são esteroscopistas há muito tempo, já são ginecologistas há muito tempo. Tem uns que não, que se formaram faz pouco tempo, mas já nicharam ali para, né, já se ramificaram só para essa parte de cirurgia, né? E todos eles estão vivendo só de cirurgia. Tem um outro, elas comentam comigo, que eu até uso o ambiente para uma troca assim de experiência, porque eles são muito mais experientes que eu, óbvio, já são formados há bastante tempo. Então eu tô usando até o meio para entender como é que eles conseguiram só viver disso agora. E o engraçado, ou não sei se é realmente o curso natural, não fiquei com essa dúvida quando a gente se conheceu lá, é que todos eles hoje só fazem o que querem. Eles não. Um ou outro, dou plantão ainda de vez em quando, mas é assim, é minoria do grupo. Justamente porque ali tem o pessoal que é mais instagramado, sim, que comenta, que conversa. Então, eu comecei até a seguir todos eles assim pra ver o que que eu posso fazer diferente, o que eu posso agregar no meu. Porque por mais que tenha 200 mil ginecos fazendo vídeo, fazendo story no Instagram, tem o público que vai se identificar só com você. Então é isso que eu tô procurando. Por isso é importante a sua opinião sobre o assunto. Então, e daí, mas essa é a coisa que eu te falei, era a dificuldade que eu tinha. Mas eu fiquei bem feliz, assim, me surpreendi positivamente que há uma luz no fim do túnel. Essa é a tendência do mercado, porque cada vez tem mais volume, o paciente está mais crítico, mais seletivo, ele quer cada vez o mais especialista. Ele não quer dizer com maior capacidade técnica, mas o que fala especificamente sobre uma coisa. Então é você representar um grupo, né? Bater em cima daquilo. Por isso que você falou, hoje eles fazem o que eles realmente gostam. Talvez eles viram ali como etapa do processo, fazer muita coisa e com o tempo infiltrando. É, eles vão afunilando mesmo, realmente isso. Aquele negócio que, eu tenho que fazer plantão pra ser conhecido, depois eu vou afunilando, vou largando plantão, depois vou ficando conhecido. Basicamente aquela ideia. Mas você consegue, de forma estratégica, já ir direcionando isso. E as redes sociais vieram muito para ajudar isso. Porque antes o médico, o que ele precisava? Para ser conhecido, ele tinha que entrar em algum grupo, ele tinha que fazer alguma fama na cidade, daí estava em rádio, estava em televisão, estava tentando ser indicado por outros médicos. Hoje em dia, você abre o Instagram, começa a falar sobre aquilo, é de forma muito forma democrática, porque quem gosta vai te acompanhar, quem não gosta não vai. Então isso permitiu que qualquer pessoa tenha visibilidade. Ou seja, permitiu que quem tenha boa capacidade de mostrar que tem um domínio sobre uma área, seja reconhecido por isso. Então eu vejo como uma grande coisa positiva. Apesar de muitas pessoas relutarem, as redes sociais são a melhor coisa que aconteceu para o médico. Ele não fica mais preso àquela questão de, não, agora eu vou ter que aprender, eu vou ter que entrar no meio dos médicos, fazer toda, né, associações ali, ficar preso, né? E não, hoje em dia você começa a falar, se a pessoa gostar de você, ela marca. Eu acredito que ainda tenha essas associações, tem muito da indicação sim, mas as mídias vieram justamente para agregar, talvez te facilitar, né? E te dar um retorno que às vezes esse contato de associação, de indicação ia demorar mais. E hoje em dia, por exemplo, se alguém te indica, a primeira coisa que o paciente faz É procurar teu é nome. procurar seu nome, ver se vai se identificar. E isso é muito importante para o paciente também. Então o Instagram é importante para o médico, é importante para o paciente também, porque antes ele ia em você, antes ele ia e não sabia nem a cara. Eu chegava lá e não ia com sua cara, né? Hoje não, já abre, vê se conecta com a forma como você se comunica, com suas opiniões. Isso já poupa até você de atender talvez alguém que não ia se conectar, e daí você gastasse seu tempo ali, a pessoa não ia dar continuidade, você ia ter também
não conseguido algum paciente vai dar continuidade, se frustra às vezes no seu trabalho, por atingir o público errado. Ali não. Quanto mais opinião você coloca na rede social, mais você filtra a pessoa específica que procura ali. É o mais o famoso eu fui com a sua cara, me identifiquei. Isso é muito bom, porque daí a tendência é a pessoa ter um maior nível de confiança em você, querer fazer o procedimento contigo, querer fazer o acompanhamento de um parto, fazer uma cirurgia, é muito maior. Ela já passou por um filtro. A partir do momento que ela resolveu entrar no seu consultório, ela já sabe quem é você. Ela já te conhece, assim, pelo menos já vi, ela falou disso, eu gostei daquilo que ela comentou, Sim. Ontem eu estava falando com uma paciente, daí eu perguntei se ela tinha visto que eu postei quando eu fui inaugurar a clínica, né, fiz todo aquele lançamento de vídeo contando um pouco a Uhum. história. Eu falei pra ela que eu tinha feito, ela falou assim: "Não, eu sei, eu te acompanho há muito tempo". Eu já assisti. Né, e ela falou assim: "Muito antes de marcar consulta eu já te assistia". Eu ficava sempre pensando: "Será que eu vou, não vou?". É isso. Então, quando você tá sempre presente ali, quando ela precisar, quando ela tomar a decisão, ela vai te procurar. E no seu caso, cirurgia é uma coisa que a pessoa muitas vezes não programa, né. Chega a Não necessidade precisa. ali. Então por isso que quanto mais você é vista, mais tá na cabeça da pessoa, ela vai lembrar. E é importante também algumas estratégias, como por exemplo, você operou alguém. Como você consegue gerar uma experiência positiva nela para que ela queira contar para os outros que foi com você e te indique? Uhum. Eu gravei uma aula essa noite sobre isso, a experiência do cliente. A cada passo que tem do seu paciente, exemplo, entre ele te conhecer e agendar uma consulta, existe possibilidade de você encantar ele ou você frustrá-lo. Por exemplo, ligou para a secretária foi mal educada. Uma Frustrou? experiência. Talvez ele nem vai marcar consulta e não vai nem te conhecer. Não, foi positivo. Marcou a consulta. Próximo passo. E se você não cuidar de cada passo desse, aumenta a chance de você depender da sorte, se frustrar, ficar de forma aleatória. E existe técnica por trás. Por isso, independente de qual a área do médico, qual a especialidade, você consegue desenhar a jornada do seu paciente. Que é o quê? Pensa vocês. Isso te dá muita claridade de direção. Quando você se forma, vamos supor que você ir direto para o consultório. Então, ali se especializou, abriu um consultório. O que que você precisa para que uma pessoa chegue até você? Ser vista. Quais são as estratégias que você pode usar para ser vista? Redes sociais? Sim. Procurar pessoas que estão precisando disso? Sim. Procurar médicos que tenham potencial de te indicar? Sim. Pensar, quem também conhece pessoas que precisam de mim, além de médicos? Também. Então, primeira coisa, ser vista. Então não adianta às vezes você focar em muita coisa lá na frente. Primeiro Diz da questão do consultório em si, né? exato. A gente tá colocando assim, se você falou que o seu objetivo daqui 10 anos é ser consultório, vamos traçar um mapa para ele. Ser vista? Quais são as estratégias? Um outdoor, talvez? Por que não? Não, exatamente, porque nesse momento você quer ser vista, Sim. né. Quanto mais visibilidade, melhor, ver sua cara. Depois a visibilidade. Próximo passo, marcar consulta. Como que você convence ela? Rede social é ótimo, porque ele está se comunicando, ela se identifica. Mas será que quando ela que resolve marcar uma consulta, será que ela consegue seu contato facilmente? Será que você tem uma boa equipe para convencer ela que você é a pessoa certa para ajudá-la? Então quando você começa a fazer todas essas etapas, né, interesse, agendou, veio na consulta, fechou o procedimento, marcou a cirurgia, retornou satisfeita, me indicou, você começa então a mapear o que é um passo a passo que tem que fazer ali para agradar cada pessoa. Porque senão 10 pessoas te viram no Instagram, 10 pessoas estavam interessadas, né, no conteúdo que você fala, porque tem interesse em algum procedimento que você executa. 2 marcaram consulta, 8 não marcaram, por quê? Por que não marcaram? A gente não tem que pensar nas que deram certo, tem que pensar o porquê as outras não vieram também, né? Não, daí o grande erro é assim: "Não, vamos investir em marketing". Não. Daí pra vir 20, tá, vem 20, agora vai 4, entendeu? E vai embora 16. Não, pega esse 16 e aumenta a conversão. Descobre por quê, pesquisa. Por que não gostou? Será que a sua comunicação não tá legal? Parecido com quando a gente vai até no restaurante, né, às vezes a gente busca não é: a comida dos 3 são boas", mas aquela experiência me marcou. Então assim, tem 3 ginecologistas muito bons, mas a minha experiência marcou, então vou ficar com a doutora Alice. Uma coisa que me chamou muita atenção, vou até te usar como exemplo, quando você chega aqui no teu consultório, o Carlos vai te buscar, o teu Concierge? concierge, exatamente. Ele te busca, ele tem uma conversa agradável até no elevador, que é um lugar que você normalmente fica calado assim, pergunta: "Nossa, vai chover. Nossa, que quente". Então, isso não acontece com ele, vou dar um exemplo teu primeiro. Aí depois você chega ali, tem a Josi, super simpática, tua secretária,
E daí vem um cafezinho, vem o que você quer. Então ali você já se sente à vontade. Então a tua experiência começou ali. Depois tem a consulta, tal, em si. Ok, não vou entrar nesse mérito. Vou dar o exemplo agora da minha dermatologista. Cheguei lá, mesma coisa. O ambiente bonito, né? Todo cor-de-rosa, dourado, enfim, acho lindo. E a secretária simpática. Aí, de repente, eu fui lá fazer botox preventivo, né? Que antes isso era pouco difundido e tudo mais. Tá, vou fazer meu botox preventivo. Enquanto tá o anestésico no meu rosto, chega uma bandejinha com chocolate com a marca da médica. Eu fiquei olhando e falei aquilo, gente, olha a experiência. Tipo, é só um chocolate, é um chocolate normal, não leite. Só que eu falei assim, imagina se eu tivesse no meu consultório. A pessoa tá esperando, sei lá, pra consulta de adolescente, vai, ginecológico. Aí chega um cafezinho com um chocolatinho com a minha marca. Eu achei incrível isso. E eu guardei até o telefone do lugar que faz esse chocolate. Porque, assim, pensando em realmente agregar, é só um chocolate? Não, não é só chocolate. É uma coisa que vai aumentar a experiência positiva que a pessoa teve comigo. Então, justamente, é a mesma coisa do teu concierge. Poderia sim, simplesmente ter que fazer o cartão lá embaixo, subir o elevador sozinho, chegar ali, ter que bater na porta, enfim. Não, ali é literalmente você é recebido, você é acolhido. Então, essa questão da a experiência começa ali por esse acolhimento. Então, acredito que por ter muito mais concorrência, por ter muito mais médico, isso é um diferencial. Se diferenciar. Como você consegue se diferenciar para se destacar? Exatamente isso. E você falou, é muito legal, mas muitas pessoas, eu vejo falando sobre experiência, se prendem a esses detalhes. Por exemplo, o cheiro do lugar, a bolachinha, o presente que é feito. Existem alguns tipos de experiência. Nessa aula eu falei sobre isso. Tem as experiências sensoriais, que é a olfativa, a do paladar, né? Tem as emocionais, que é aquela assim, quando você deu o chocolate, você gera, por exemplo, um senso de um gatilho de reciprocidade. Vem que, sabe, se sente bem com aquilo, agradado, qual que é a grande chance? Depois é você tende a fechar um procedimento. Quando eu fui fazer o uniforme da clínica, né? Eu fui no estilista aqui, daí você tinha que marcar o Patrick, você tinha que marcar com ele horário no ateliê. Daí eu cheguei lá, nunca esqueço. Tava saindo uma cliente, né? Daí eu entrei, horário marcado. Quando eu cheguei, tinha um bolo em cima da mesa, uma xícara, uma taça. E tinha duas cadeiras, né? Eu fiquei falando assim, eu acho que ela tava comendo, né? Daí, ok. Eu vi que ele não tirou. Ele, senta. Eu, tá, come bolo, não sei o que. O que acontece? Na hora que ele falou isso, eu falei, ah, cara, eu vou ter que comprar. Entendeu? Porque ele me serviu um bolo, ele me serviu um café. Como que eu vou falar não pra ele? Então você vê como essas coisas têm um fundo de estratégia por trás. Você dá um chocolatinho ali, agrada, mas quando você pensa como estratégia de negócio, isso traz algumas emoções que aumenta a conexão da pessoa contigo. E ela tende a o quê? É um diferencial que você fez um agrado a ela, mostrou que ela importa. Óbvio, né? Você não vai, só vim pra cá por causa do chocolate. Não, mas você vai falar assim, é óbvio que eu vou voltar aqui. Minha experiência foi positiva, eu vou indicar, tanto Vai contar pros outros do chocolate. sim, tanto que eu guardei esse papel. Foi justamente pra ter o telefone do lugar que faz. Falei, vou atrás disso. E o problema é que você sobe a regra do mercado, e a concorrência fica doida. Igual quando você cria um concierge, eu criei o cargo de concierge, né? Eu modelei isso de hotel. Tem hotel que você chega, o Sim. concierge já te completa o quarto, chega lá, tem um presente pra você. Carrega tuas malas, tudo. Exatamente, pensei nisso. Falei, por que não? Porque o grande problema, quando vem alguém aqui, né, tem um concierge. Daí ela vai contar de amigas. Às vezes. Sim. A outra amiga foi num lugar que não tem. O que acontece? Onde eu fui não tem. Não tem um trampo pra entrar, não É, sei o quê. daí começa a gerar problemas no outro médico. Faz ele subir a régua também. Então, no final, acaba que isso é bom pro paciente, porque quando alguém puxa a régua, todos tendem a ter que acompanhar aquilo ali, senão ficam ultrapassados, Sim. né? Isso é bom pra quem quer se adaptar, quem quer estar sempre evoluindo, mas para aquelas pessoas que gostam de estar sempre na mesma, geralmente vai ser um desafio ali. Olha, uma pergunta pra ti. Você se arrepende de algo, né, relacionado a alguma decisão que você já tomou dentro da medicina, que se você pudesse voltar, você faria diferente? Dentro da medicina de De modo geral. especialista ou de tudo? Não, qualquer coisa assim, tipo, não ter gostado antes, de uma decisão, qualquer coisa assim, tipo, o que você faria pensando em como carreira, né? Não Tá. como questão técnica específica, mas como carreira, o que você. Desde escolha de faculdade até. Sim. A gente nunca vai saber o que vai acontecer, né? Se a gente tem várias opções e escolhe uma, pensando que o que aconteceria comigo se eu tivesse escolhido a outra, a gente nunca vai saber.
não me arrependo ali do começo. Então, minha família é de Londrina. Quando eu passei, fiz faculdade aqui em Blumenau, contigo, né? Então, quando eu passei aqui, eu tinha passado em mais 6 lugares no Brasil inteiro. E eu tinha a oportunidade de escolher um lugar que era mais perto da minha família, que era em Curitiba. Só que eu vim pra cá. Uma série de fatores me fizeram escolher aqui. Por que você veio pra cá? Só que hoje, só que hoje eu entendo que eu tô exatamente onde deveria estar. Quando a gente passou ali, tinha FIES, né? Era uma das Sim. faculdades mais baratas, assim, do país. Verdade, Aqui é a verdade. FURB, né? Ela Hoje é pública, né? Tipo, ela é municipal, ah, é. Então daí era um valor mais baixo que as outras. E eu tinha passado na Evangélica lá em Curitiba. Curitiba que também era. Por que que me fez vir pra cá? Porque foi exatamente naquela transição da Evangélica pra Mackenzie. Né? Então eu falei, daí Tinha passado lá existia também, tava meio uma incerto, né? especulação de, o que vai ser da faculdade? E a Será FURB era que muito vai... bem qualificada, né? Porque eu escolhi a FURB, porque eu lembro que tinha aquele guia do estudante da Abril, lembra? Sim, Teve um ranking que a FURB tava em segundo lugar de de faculdade. Santa Catarina. Não, do Brasil, de faculdade particular. Tava atrás de Ah, uma de São Paulo lá. Tipo, em universidades privadas, sim. a FURB tava em segundo lugar. Eu lembro dessa revista que saía. Então daí foi uma das coisas que me fez vir pra cá. E eu tinha uma amiga aqui, que já fazia a faculdade aqui, tava no quinto, sexto semestre, se eu não me engano. E aí fiquei aqui. Então fiquei em Blumenau. Depois, no meio da faculdade ali, conheci meu marido, né? Que é ortopedista. E depois, para prestar residência, mesma coisa. Prestei 3 lugares aqui em Santa Catarina e eu ia fazer Curitiba, só que eu já tinha passado em Jaraguá. E eu falei, nem vou. E depois, uma série de coisas aconteceu na minha vida pessoal que me fizeram entender que eu deveria estar lá naquele momento, ali em Jaraguá. E daí agora, daí acabou que ele abriu ali a clínica em Timbó e eu falei, por que não apostar aqui também, né? E então, assim, não me arrependo, pensando nas minhas escolhas de onde eu fui pra onde vou, não me arrependo. Acho que Satisfeita, né? tudo foi muito bem encaminhado, você tem que apostar. Assim, eu poderia ter escolhido ficar na evangélica. Eu não teria, talvez eu não teria nada do que eu tenho hoje. Eu não teria conhecido quem eu conheci hoje. A gente não teria se conhecido. Não sei. Talvez sim, talvez não. Esse tipo de arrependimento ele é muito Então essas forte, coisas porque você não consegue ver como seria, como né? mensurar, porque assim, você nunca vai saber. Eu poderia ter ido pra evangélica e ter te conhecido lá fazendo o curso Curitiba? Poderia. Como? Poderia nunca ter conhecido. E a questão profissional, eu só me arrependo de não ter começado a dar minha cara a tapa antes. Porque eu já tinha visto, antes de você ficar na minha cabeça, não, Liz, tem que dar cara, não, Liz, você não precisa ser especialista pra falar do assunto, é tua vivência, é teu cotidiano. Então, eu eu me arrependo de não ter começado ali na R1, até eu tinha lido, tem vários agora Instagrams para médicos, né? Vários cursos para gestão de carreira médica e tal. E eu lembro que uma mulher até, que é ortopedista, ela dizia: não desvincula, né? Teus Instagrams, igual a gente comentou aqui, então o pessoal e o profissional, e não deixa para começar no final da tua especialidade. Se mostra antes de você ser especialista, porque por mais que você não tenha o RQE, né, o título, É sua você vivência. é o que você tá vivendo, então é o dia a dia, então por que não postar isso? Então assim, eu vou te falar que eu relutei, eu vi ali quando é que eu comecei, exatamente, comecei em agosto do ano passado, e daí eu comecei a justamente fazer um trabalhinho de formiguinha, tanto que eu comemorei meus 2.000 seguidores, sim, eu tenho 2.100 agora. E eu comemorei isso em dezembro do ano passado. Eu acho que para janeiro de 2023, eu aumentei 100 seguidores, então eu fui mais vista. Não é pela quantidade, mas é assim, é um de cada vez, dia É após um sinal de dia. crescimento, é ótimo. E tá tudo bem, eu tô bem feliz com isso, assim. E assim, é trabalhoso. As pessoas acham que, é só postar. Não é só postar. Tem todo Só postar, você não tá causando impacto na vida de ninguém. E tem todo um planejamento, tanto não é só de texto, não é só de imagem. Depois eu fiz até umas fotos, né? Pra justamente associar o meu rosto Sua àquilo que marca, eu tô é. escrevendo. Então, é foto básica, apontando pra cima, é fazendo o número 5. O médico, ele é sua própria marca pessoal, né? E você precisa construir essa marca. E eu achei que eu não ia gostar disso, mas eu tô gostando bastante. É uma tendência, a pessoa acaba tendo que se adaptar. Mas mesmo assim, você tendo essa visão de que, queria ter começado antes, você ainda tá à frente de muitas pessoas. Que às vezes falam assim, não, quando eu me formar, eu começo. É mais difícil, né? É muito mais. Porque imagina que você já caiu agora de cara no mercado de trabalho, pô. Amanhã você tá na rua, você tem que conseguir. E médico gosta de comodismo, né? Assim, gosta. Gosta porque eu percebo um conforto, igual a gente falou ali, a dúvida do próximo passo.
ele ter a segurança de que existe uma clínica ou uma cirúrgica antes da decisão final, dá conforto para ele não tomar a decisão antes. Então, na faculdade ele fala assim: "Ah, eu gosto de clínica ou cirúrgica? Então depois eu escolho". São mundos diferentes. Não, então assim, mas é porque ele se ampara nisso. Ele não precisa decidir ainda a área específica, ele só vai: "Ah não, eu gosto de clínica. Depois eu penso o que eu realmente quero. Eu vou ter mais 3 anos agora". E ele vai postergando a decisão. Até que ele vai chegar lá no último ano e fala: "Agora eu tenho que escolher uma coisa. Ah, eu não quero ficar 1 ano trabalhando, não quero perder tempo", daí quando vê escolhe uma coisa que nem sabe por que tá escolhendo. Às vezes é melhor você perder tempo do que fazer uma escolha errada, né. Ou falar, ponderar um pouco mais pra tomar essa decisão. Acho que faz muita diferença. É não deixar, que você falou do comodismo. Não espera a água bater na bunda pra ter que tomar a decisão. Porque é sua carreira, é seu futuro, é o que você vai fazer pro resto da vida, né. E eu falei ali do obstetra porque eu vejo muito essa transição. Várias outras áreas também. Mas eu acho que por obstetra ser uma carga horária mais pesada, ter uma demanda muito alta de disponibilidade, a maioria, né, eu não tô falando como, né, generalizando assim, lógico que sempre vai ter os que se destacam, mas eu vi bastante, sempre me chamou bastante atenção, essa transição. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer um bom conteúdo, assim, para quem tá em casa assistindo. É bom porque é um cenário que muitos médicos passam por isso, e o que eu acho que você compartilhou aqui pode ser justamente a chave para a pessoa já falar: "Pô, tem como Vou começar também. vou começar". Ou até para quem vai entrar na residência, já entrar às vezes falando sobre um conteúdo. Direcionado talvez, né, não necessariamente. Direcionado, mas não obrigatoriamente você tem que eu falo, não é pra marcar consulta. Uhum. Então, tem pessoas que ficam se sentindo mal por parece que elas estão fazendo uma coisa errada, não é, você vai compartilhar a sua realidade ali. Você tá no hospital, vai compartilhar o que você tá vivendo. Aí ele faz o quê? Você seja vista, porque a gente acompanha. Vai gerando o quê? Uma conexão com você. Ela sempre fala sobre isso. E as pessoas perguntam, assim, até falando disso aí, de: "Ah, não é pra marcar consulta", mas, vem automaticamente: "Ah, mas a doutora já tem lugar pra atender depois? Ah, mas onde é que vai ser tua E clínica?" elas começam a participar e torcer por você. É, e assim de: "Ah, eu vou ter meu bebê daqui tanto tempo, eu quero muito que você faça meu parto, então me acompanhe e tudo mais". Então isso é realmente dá pra ver que é um retorno, assim, ah, é pequeno, é, mas é Eu algo. ali quando me formei, eu sempre falo essa história. A gente formou na sexta, sábado peguei meu CRM em Floripa, segunda tive 3 pacientes. Ah, mas como, gente? Porque antes disso eu já estava plantando, falando do meu cotidiano. Ah, ao longo do ano todo, né, na verdade, ou até antes, se eu não me engano, Eu comecei em novembro de 2019, então foi 2 anos antes. não, A gente se 2021. formou em 20. Ah, é 20, verdade. Mas foi o ano inteiro sem conteúdo. Eu lembro que meu primeiro vídeo que eu fiz foi horrível. Tem ele aqui. Que era lá em cima na piscina. Não, não era. Foi no sofá da sala. Lá que tinha o piano, Ah, cheio tá, de tá, tá. quadro, cheio de informação. Lembro até hoje, E né, depois você dieta gravava. low carb. Low Lembro. carb emagrece? Então, Jejum intermitente. mas estourou aquele vídeo de compartilhamento, que foi o primeiro, então o quê? Gerou contraste? Tipo, ó o blogueirinho. Curiosidade. É, a gente é julgado, mas as pessoas são E tá tudo curiosas. bem, depois eu vi que eu postava, deixou de ser curiosidade e começou a aumentar a retenção de quem estava interessado no que eu estava falando. Daí eu comecei a ter o quê? Eh, confiança sobre assumir um tema, né. As pessoas já me viam como uma referência de conhecimento. Eu abria a caixa de perguntas e me mandavam, igual você pode abrir a caixa de perguntas e ficar tirando dúvida. Eu faço de vez em quando, porque também tem aquela coisa, né, não dá pra fazer sempre a mesma coisa, porque senão fica maçante. Ah, você tem que puxar um assunto, é a melhor coisa, né, senão é raro a pessoa aleatoriamente: "Ah não, acabei de ter uma dúvida aqui". Uhum. É até uma estratégia, é muito fácil você conseguir criar uma caixa de perguntas que realmente interajam. Aborde uma pauta, fale sobre ela e no final coloque uma dúvida direcionada. Uhum. Porque quando você coloca assim a caixa de perguntas, mande sua pergunta. A pessoa vai falar: Sobre o quê? "Você gosta de bacon?" Daí você coloca assim, né, qualquer tema, daí ela pergunta sua vida pessoal. Sim. Todo mundo quer saber sua vida pessoal, né, novela. Mas é isso, Liz. Acredito que sim, vai agregar bastante. Fico muito feliz que você tenha aceitado participar. E eu quero que você me diga, pra gente finalizar antes de tudo, pra você, o que que é o conceito de prosperar, por exemplo? O que que significa pra ti? Prosperar, pra mim é fazer o que você quer, o que você gosta, então o que você realmente veio pra fazer nesse mundo e ter retorno, não só financeiro, pessoal também. Conhecimento, Pessoal, valorização, então é um retorno financeiro. duplo, né. Sim. Financeiro, por consequência, mas um retorno pessoal, uma consciência de que eu tô no caminho certo. Pra mim isso é prosperar, é o que eu espero. Legal. Então, obrigado pela presença e
Tem alguma última mensagem que quer deixar? Alguma coisa? Fique à vontade, se quiser se despedir. Marquem consultas comigo, abril de 2024. E já indique, né? Já vai criando conexões já com os colegas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Que tudo isso sirva de certa forma aí para talvez ajudar o momento que você está passando. E com certeza cada experiência conta a diferença de nós que estamos aí num mercado cada vez mais concorrido, mas que sim, existe uma técnica por trás e a melhor forma de você se diferenciar é sendo você mesmo e aplicando dia a dia e se conectando com a transformação que você realmente gera, a mudança na vida do paciente. Valeu!